Senhor, eu queria convidá-la a abrir a sua Bíblia no livro de Jó, no capítulo 1, versículo 20 ao versículo de número 22. Desliga os celulares, por favor. Amém? Fique quieto, preste atenção, porque Deus vai continuar falando no nosso coração nesta noite. A palavra de Deus diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Fique quietinho, hoje não vai ter classe de crianças, porque as professoras trabalharam nas eleições, hoje estão voltando em outro estado, e infelizmente não vai ter a classe de você. Tenha uma paciênciazinha, não vou me demorar. Preste atenção, eu sei que tem uma idadezinha já um pouquinho, né? Já está para entender a palavra do Senhor, né? Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou na sua cabeça, se lançou em terra e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Amém? Agora fique os seus olhos, ore, peça para Deus lhe abençoar também neste momento de reflexão na palavra do Senhor. Pai querido, nós queremos manifestar a nossa gratidão pela bênção de estarmos juntos nesta noite, aqui na tua casa, para te adorar na beleza da tua santidade. Queremos a Deus te agradecer por esse privilégio e pedimos ao Senhor agora, neste momento, queremos abrir a tua palavra para refletir nela, que o Senhor esteja abrindo também o nosso coração para ouvir a tua voz através do teu Espírito e através da tua palavra. Pedimos por todos quantos se encontram aqui nesse santuário, ser servido a falar conosco e a revelar o Senhor através da tua palavra no nosso coração. Abençoe as nossas famílias, nossos lares, abençoe a nossa pátria, abençoe, ó Deus, os nossos governantes que estarão sendo eleitos hoje, talvez no próximo turno. Queremos pedir que o Senhor seja gracioso para a própria igreja espalhada por todo o território nacional. Abençoe especialmente a nossa igreja aqui neste bairro. Essa igreja está crescendo, prosperando de uma forma sadia para a glória do teu nome. Nós oramos, suplicamos com gratidão em nome de Jesus. Amém. Preste bem atenção, por favor. A Bíblia é um livro especial. A Bíblia é a palavra de Deus. Ela foi inspirada pelo Espírito de Deus. E tudo que está registrado nela revela a Deus, o seu ser, o seu caráter, os seus atributos, e especialmente a sua vontade para a nossa vida, a vida da igreja. A Bíblia ela divide-se em Antigo e Novo Testamento. Isso aí é básico, é preliminar, mas é interessante a gente lembrar os irmãos dessa verdade. O Antigo Testamento tem 39 livros, o Novo Testamento 27 livros, somando os dois dá 66 livros. É por isso que a palavra Bíblia, Bíblios, coleção de livros, é uma palavra bem apropriada para o cânon sagrado, conforme ele é encontrado. O Antigo Testamento ele tem algumas classificações, pelo fato de livros serem semelhantes, estilo literário e assim por diante. Temos o Pentateuco, depois tem os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. No Novo Testamento tem os Evangelhos, o livro histórico é Atos dos Apóstolos, as Epístolas de Paulo, depois os Hebreus, as Epístolas Gerais e o livro de Apocalipse. Esse livro de Jó, ele faz parte do grupo de livros chamado Livros Poéticos do Antigo Testamento. Essa história, uma história conhecida pelo meio do seu início, o drama deste homem, ela aconteceu num período que nós chamamos, em teologia bíblica, no período patriarcal. Dizem até que
que este homem foi contemporâneo de Abraão. Por que isso, pastor? Porque se você lê o livro, espero que se você não leu ainda, você faça essa leitura da Escritura, ele não fala nas tribos de Israel, não fala do reino de Israel, não fala do sacerdócio em Israel, não fala do templo em Israel. São instituições poderosas que qualquer escritor do Antigo Testamento e do Novo Testamento faz menção a elas. Mas não há registro de nenhuma dessas coisas no livro de Jó. É por isso que nós dizemos que este livro, essa história aconteceu no período patriarcal. Dizem um grupo de estudiosos bíblicos que foi escrito por Moisés, naquele período que ele passou com Israel no deserto, aquele período de 40 anos, com o povo de Israel no deserto. Eu já andei pregando sobre este livro, mas Deus me levou novamente a olhar este livro de uma forma panorâmica e procurar extrair neste livro algumas lições para a vida da igreja da atualidade. Queria também dizer que este livro ele fala sobre uma cena do céu, onde nós temos a informação sobre Deus, sobre anjos, sobre Satanás. Nós temos cena na terra, personagem Jó, que é o principal personagem deste drama poético. Temos ainda seus 3 companheiros que vieram se condoer com ele, Zofar, Bildade e Elifaz, e também de um jovem que não viera com esta caravana para se condoer com ele, mas se encontrava também naquele momento em que estava vendo aquele diálogo entre Jó e os seus colegas que vieram se condoer com ele. Nós temos também neste livro Deus falando, a última palavra é a palavra de Deus, e depois Jó manifestando a sua humildade e Deus restaurando a sua saúde, a sua vida, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Amém, queridos? Muito bem. Se você olhar logo no início, você vai ver esse drama. Era um homem rico, conforme diz o texto sagrado. A Bíblia diz que havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era sincero, reto, temente a Deus e desviado do mal. Tinha uma família muito bem estruturada, eram 10 filhos, bem casados, filhos, não havia inimizade entre eles, como havia na família de Jacó. Infelizmente, a Bíblia fala sobre isso. E a palavra de Deus diz que aqueles jovens tinham o costume de se confraternizar uns com os outros no dia dos seus aniversários, os 7 homens e 3 mulheres. E diz a palavra que de repente desaba um temporal na vida de Jó, ele perde todos os seus bens, uma perda inestimável, uma perda muito difícil da pessoa suportar, era riquíssimo. E do dia para a noite perdeu tudo, roubaram, invadiram as suas terras, tomaram os seus rebanhos, mataram os seus servos. E diz a Bíblia também que em dado momento seus irmãos, seus filhos estavam numa festa de aniversário e deu um furacão violento e a casa desabou e aqueles 10 jovens morreram de uma vez, 10 caixões, 10 sepultamentos. E para complicar mais ainda o quadro da vida daquele homem, ele foi acometido de uma enfermidade terrível, que era desde o cabelo da sua cabeça até a planta dos seus pés. Bom, quando Jó perdeu os seus bens e a sua família, ele disse o seguinte, o texto sagrado diz o seguinte: nu saí do ventre de minha mãe, nu tornarei para lá, o Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor, né?
uma declaração de fé muito profunda para quem estava padecendo uma necessidade tremenda. Jó, irmãos, ele é colocado perante a igreja como um homem que tinha uma virtude que todos devem se espelhar nela, que é a paciência. Ficou famoso pela sua paciência, até um ditado popular, a paciência de Jó, né? Muito bem. Então eu queria, nesta noite, para compartilhar com os irmãos alguns temas deste enredo, deste drama poético, para nossa edificação. Vamos começar a questão da vulnerabilidade do ser humano. Como seres humanos, estamos sujeitos às vicissitudes amargas da vida. Pode ser que alguém aqui nessa noite está passando, enfrentando uma grande tempestade, e já faz tempo. É possível. É possível. Porque, irmãos, nós somos suscetíveis a passar dificuldades. Jesus não escondeu nada de ninguém. Ele disse: no mundo tereis aflições. Lá no Salmo você vai encontrar uma palavra muito poderosa nesta área: muitas são as aflições do justo. O texto diz que Jó, então Jó se levantou, rasgou o seu manto, rapou a sua cabeça, se lançou em terra e adorou, e disse: fui sair do ventre de minha mãe e me tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. O que eu quero dizer, irmãos, é que por causa do pecado de origem, nós somos suscetíveis a passar dificuldade na vida. Se eu perguntasse quem aqui nunca passou dificuldade na vida, certamente só as criancinhas iriam levantar as mãos. Acredito, né? Acredito, mas em sua totalidade, todos nós iríamos dizer: realmente, pastor, eu tenho passado muitas dificuldades na vida. E é interessante, irmãos, que pode acontecer, como de fato acontece, que em umas pessoas as dificuldades são maiores do que outras. E às vezes a gente não entende por quê. A gente não consegue visualizar ou perceber o porquê está acontecendo aquela dificuldade. Às vezes um irmão sofre mais do que outro. Um passa incólume na vida com pouquíssimos problemas, e outros vivem submersos em problemas difíceis, enfrentando tempestades constantes. Mas eu acredito que nesta noite Deus me trouxe aqui para falar o seu coração, para você entender que isso é uma realidade na vida do ser humano. Pode acontecer isso com o justo e pode também acontecer isso com o ímpio. É o que a palavra de Deus nos revela. O homem nascido de mulher é de poucos dias, é de bem poucos dias e cheio de inquietação. Sai como uma flor e se seca, foge também como uma sombra e não permanece. Então a gente precisa entender que nós somos vulneráveis, nós dependemos totalmente de Deus. Porque não há em nós mesmos essa força, essa potência, que a gente passa incólume pela dificuldade da vida. E pode ser, querido, que você esteja enfrentando a dificuldade há bastante tempo, mas eu quero lhe lembrar que a sua dificuldade não é maior do que a de Jó, do que a que Jó passou. Porque não é fácil perder os seus bens de um dia para a noite. Foi uma coisa, uma pancada atrás da outra. É como diz no interior: além de coice queda. E perde também a sua família, os seus filhos queridos e a sua saúde. Perdeu tudo por instigação do diabo, mas também pela permissão de Deus. Então Deus permite que estas coisas aconteçam na vida da pessoa, Amém? O pecado, irmãos, ele fragilizou o homem. É raro você encontrar uma pessoa totalmente saradona, Pode ser que tenha uma fase da vida a pessoa tenha problema, mas depois começa a idade dizendo, começa a ver as dificuldades, as lutas, as enfermidades, os problemas. Às vezes não é problema seu, nem de sua esposa, nem de seus filhos, mas são os seus irmãos, suas irmãs, seus sobrinhos, que de uma maneira direta e indireta refletem na vida da gente. O fato, irmãos, é que todos
dificuldade, mas devemos encarar a vida com confiança, meu querido. Amém? A despeito dos problemas, da dificuldade, levanta a cabeça, porque o segundo ponto dessa mensagem é justamente falando sobre a soberania de Deus sobre os homens e sobre tudo. Observe que o que aconteceu na vida de Jó foi tudo permitido por Deus. Estão lembrados que Satanás chega diante de Deus e Deus pergunta para ele: observaste meu servo Jó? E Satanás diz: você coroou a vida dele de bens, ele não tem problema, assim até eu. Estou supondo, parafraseando, assim é fácil ser fiel, ser crente. Aí Deus diz: bom, ele está em tuas mãos, poupa-lhe a vida. Foi quando começaram a surgir os problemas na vida de Jó, do dia para a noite, os seus bens e os seus 10 filhos. Depois, quando Jó manifesta a sua confiança e adora a Deus, mesmo, irmãos, perdendo os bens e a família, quando ele diz: Deus deu e Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele estava reconhecendo a soberania de Deus sobre a vida dele, que eu e você temos que entender isso e aceitar humildemente a vontade de Deus para a nossa vida. Deus criou o homem, o preserva e dispõe os acontecimentos de sua vida. Olha, irmãos, a Bíblia diz que nada, ou melhor, isso é uma expressão minha, nada acontece na vida do servo de Deus por acaso. Tudo ou é ordenado ou permitido por Deus. Que você tem, que você é, a projeção que você alcançou na sua vida, bendiga e exalta o Senhor, porque a Bíblia diz que ninguém pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Amém? O que você tem, você precisa entender esta grande verdade da palavra do Senhor. Deus é soberano. Ele controla as contingências que eu e você enfrentamos na vida. Está tudo sob o controle soberano de Deus. A palavra de Deus diz que o seguinte: na tua mão está a vida de todo ser vivente, o espírito de todo gênero humano. Isso lá em Jó capítulo 12, verso 10. Visto que os seus dias estão determinados, contigo, com Deus, está o número dos seus meses. Tu lhe puseste limites e ele não poderá passar além destes. Quer dizer que a minha vida, a sua vida, está sob o controle absoluto de Deus. Estamos aqui nesta noite porque Deus graciosamente nos permitiu esta bênção, irmãos. Amém? Deus concedeu esta bênção que você está aqui nesta noite, embora com saúde relativa, mas você está aqui porque Deus quis. Amém? Ele é soberano, Ele é Senhor do universo, Senhor da minha vida, da sua vida, da nossa vida, que já todas elas têm um tempo já determinado por Ele. Você não veio este mundo porque você quis, nem seus pais quiseram, você veio porque Deus tem um propósito na sua vida. Amém? Glória a Deus por isso. Bendito seja o nome do Senhor, porque eu não estou aqui por acaso, nem você também. Deus determinou, é a vontade dele expressa para que você nascesse e vivesse aqui para a glória dele. Bendito seja o nome do Senhor. Amém? Diz a palavra lá em Gênesis que Deus, quando planejou fazer o homem, diz a palavra, e disse Deus: façamos o homem à nossa imagem. Que coisa maravilhosa, conforme
a nossa semelhança, e domine ele sobre os peixes do mar, empresário dos céus, sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea. Amém? Nós somos uma obra especial de Deus. Fomos criados, ou melhor, o primeiro casal foi criado no 6º dia da criação. É a coroa da criação do Senhor. E Deus controla a vida do homem. Bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? O qual, sendo resplendor da sua glória, expressa a imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo por si mesmo feito a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. De lá Deus governa a sua vida, a minha vida, a nossa vida, a vida de todos os seres humanos, amém? Especialmente a vida daqueles que conscientemente se submetem à sua soberana vontade. Deus deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Amém, irmãos? Veja que os sábios Salomão disse: do coração do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da boca. Amém? O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Se você ler os discursos, as queixas de Jó, as respostas que ele dá aos seus 3 colegas, 3 amigos que vieram se condoer com ele enfatiza muito a sua fragilidade, as suas fraquezas, mas ele também entende que Deus era Senhor de sua vida, era soberano e podia dispor dela como lhe aprovesse. É o que a palavra de Deus assim nos revela. E você, querido, você tem pensado nisso? Deus está sobre a sua vida, controlando a sua vida? Amém? E deixa eu dar uma notícia muito boa para você que é crente, que é servo do Senhor. A palavra de Deus diz todas as coisas, irmãos, todas as coisas, inclusive esta dificuldade que você está enfrentando e que não vê solução. Todas as coisas, diz a Bíblia, disse Paulo, inspirado pelo Espírito de Deus, todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus, para aqueles que são chamados segundo o seu decreto. É por isso que eu digo que nada acontece na nossa vida por acaso. E você tem que entender esta grande verdade e submeter-se à vontade soberana de Deus. Deus deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Com muito pouco, tem gente que murmura no meio da igreja, reclama, vive insatisfeito, vive revoltado. Mas, irmãos, este homem é um exemplo de paciência, de submissão à vontade soberana de Deus. Deus deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E a gente não quer sofrer nada, né? Aliás, tem até aí uma igreja que para de sofrer. Deus tem um propósito na vida da pessoa. Deus quer trabalhar na vida da pessoa, tem o seu plano, o seu projeto, está dirigindo a vida da pessoa, e as pessoas dizendo-lhe: não precisa você passar por dificuldade, porque Deus não quer isso. A história deste homem está dizendo que Deus tem os seus planos na nossa vida. Não estou dizendo aqui que você vai ficar agora com a síndrome da Gabriela. Eu nasci assim, estou vivendo assim, vou morrer assim, Gabriela. Não, absolutamente. Você vai confiar no Senhor, mas também vai ser paciente na tribulação. É sofrer nada.
Deus tem os seus propósitos. Na frente, porque lendo o livro, você vai perceber que a sorte de Jó não mudou do dia para a noite, não, irmão. Ele fala em meses. Meses de aflição, de angústia, com a carne apodrecendo, tumores, sem ter medicina, sem ter um alívio, sem poder dormir, sofrendo. Mas ele disse: Deus deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Pessoas que qualquer coisinha, aí fala do pastor, fala do governo, fala desse, daquele, quem sabe ser crente, servo de Deus. Não, irmãos. É momento de parar, se aquietar e se submeter à vontade soberana de Deus. Amém? Deixa aí para o terceiro ponto. O poder da convicção motivado pela fé. O que é fé? A fé faz o ser humano suportar o sofrimento. A fé vislumbra o futuro e traz esperança. Amém? Então Jó se levantou e rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou e disse: no saí do ventre de minha mãe, não tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E o texto diz: em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Como é que está a sua vida nesta área? Está passando dificuldade? Então eu quero desafiar nesta noite a você exercer um pouquinho mais de fé no Senhor. Amém? Porque a fé vai lhe dar graça, irmão. Vai te ajudar a passar e a vencer as dificuldades que você está enfrentando, meu querido. A palavra de Deus diz que o justo pela sua fé viverá. Se ele recuar, minha alma não tem prazer nele. Tem pessoas que quando começam a surgir os problemas, aí se desviam dos caminhos do Senhor. Este homem, ninguém aqui nesta igreja, nem na história da igreja que eu saiba, sofreu tanto como este homem aqui. Esta tempestade aqui foi uma tempestade terrível, caiu sobre ele, mas ele tinha fé no seu coração. O texto diz que ele cai aos pés do Senhor, pela fé o adora e faz a sua confissão: Deus deu, Deus o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Aí você passa a dificuldade, qualquer coxozinha começa a blasfemar, reclamar, murmurar e por aí vai. Não, irmãos. Não, irmãos. E o pior, quer dizer, além desses problemas que ele está enfrentando, os três amigos que vieram se condoer com ele começaram a acusá-lo de pecado. Porque na época a teologia era de causa e efeito. Você prosperou, você está bem com Deus. Você não prosperou, pode olhar que tem pecado. Era essa a teologia da época que Jó viveu, causa e efeito. Está indo bem? Está bem com Deus. As coisas não estão certas, não estão dando certo, é pecado. Essa foi a luta de Jó. Os amigos diziam, ele disse: não, eu não pequei, pecou, porque se você tivesse pecado, você está nessa desgraça. Irmão, nós não estamos autorizados a julgar ninguém. Você não é juiz, você é sério, você é uma pessoa dependente de Deus, você depende totalmente de Deus. E o juízo só pertence àquele que está assentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso. Não julgueis para que não sejais julgados. Porque de acordo com a medida que medires, você será medido também. Diz a Bíblia que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam
e a convicção dos fatos, daquilo que não se vê, as coisas que se não vê. Naquela galeria de heróis da fé, o escritor diz o seguinte: e outros experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões, foram apedrejados, cerrados, tentados, mortos a fio da espada, andaram vestidos de pele de ovelhas e de cabras, desamparados, aflitos e maltratados, homens dos quais o mundo não era digno, errantes pelo deserto e muitos pelas covas e cavernas da terra. Eu vou dizer uma coisa aos irmãos. Eu estava ouvindo a palavra do nosso irmão Samuel, que falou sobre a questão da influência da igreja, né? E também a questão do papel da igreja, papel social, papel político e também, principalmente, a questão do reino dos céus, né? Mas eu disse, depois que eu tomei a palavra, não contradizendo a pregação dele, foi excelente, certo? Mas eu disse o seguinte, irmãos, que a vocação da igreja é sofrer por causa do Evangelho. Jesus não enganou ninguém. Ele disse: perseguiram a mim, perseguirão também a vocês. Então, quando o indivíduo resolve seguir a fé cristã, tem que ter consciência de que vai enfrentar dificuldade de diversas naturezas, inclusive a perseguição através do mundo hostil à igreja. E ninguém pense que vai melhorar, não, irmãos. Nós devemos dizer o nome do Senhor pelo nosso país, pelo que Deus tem feito neste país e através dos seus governantes, apesar dos gravíssimos erros que eles têm cometido, mas em tudo dá graça, porque é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, diz a palavra do Senhor. Mas devemos estar com os olhos abertos, porque a nossa vocação é sofrer por causa do Evangelho. E Jó sofreu por causa da sua fé, do seu compromisso com Deus, do seu caráter, da sua idoneidade. Observaste, meu servo Jó? Olha onde é que viu o diabo. De onde vem Satanás? Rodear a terra e passear por ela. Olha que forma. Olhar a vida dos crentes, olhar a vida da igreja e provocar oposição à igreja. A igreja tem que estar atenta, irmãos. Não são os políticos que vão resolver o problema deste povo. Quem vai resolver o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Você, antes de ser cidadão brasileiro, é cidadão dos céus. Você tem dupla cidadania. E a mais importante é ser cidadão dos céus. Pelo fato de você ser cidadão dos céus, diz a Bíblia: pense e busque as coisas que são do alto e não as que estão aqui na terra. Lá pelas tantas do seu sofrimento, Jó diz o seguinte: porque eu sei que o meu Redentor vive, por glória, né? E que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. Vê-lo-ei por mim mesmo, e os meus olhos não outros o verão, e por isso meu coração se consome dentro de mim. Ele tinha esperança, amém? Ele tinha fé, ele tinha confiança que Deus iria lhe dar a vitória. Louvado seja o nome do Senhor. Tenha esperança, meu querido, tenha fé, amém? Porque ele diz: todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu decreto. Não se apresse, não queira queimar etapas, mas espere pacientemente pelo cumprimento da vontade de Deus na sua vida. Deixa eu ir mais adiante, uma lição para extrair deste episódio dramático. As virtudes que afloram do sofrimento.
Mas sabia que o sofrimento faz bem à alma da gente? Amolece o coração da gente. Esse indivíduo é muito prepotente, autoconfiante, poderoso, acha que não acontece nada, desaba com sofrimento e a gente começa a ser quebrado por Deus. Jó foi quebrado por Deus. Lá na frente ele diz: eu te ouvia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem e eu por isso me abomino no pó e na cinza. É por isso que o salmista diz: foi bom ter sido afligido, porque agora eu guardo a tua palavra. O indivíduo que sai dessa situação que Jó saiu, sai melhor. Amém? Sai mais fortalecido espiritualmente, sai renovado. E tem gente que é impaciente, né? Meu Deus do céu, eu estava lá ali na fila do banco, lá no shopping center, no caminhar. Chegou uma mulher que parecia como se era uma mulher, vai ficar assim com os olhos do cara, olhando para aquela mulher. Ela ficou um cartão na cara da gente assim: olha, pelo amor de Deus, deixa eu passar. E gritando alto, falando alto: deixa eu passar, porque não sei o que, não sei o que. Jesus, eu sou nervosa, eu digo: meu Deus do céu. Eu fiquei olhando assim, pasmado. Não é bom o sofrimentozinho para a gente ficar paciente? Pastor, pelo amor de Deus, não falo isso não. Mas, irmão, desse drama, desses problemas surge uma virtude maravilhosa que é a paciência. Esperei com paciência no Senhor, Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Foi bom ter sido afligido. Olha que expressão que o salmista disse: porque agora eu guardo a tua palavra no meu coração. Tenha paciência, irmão. Que agonia é essa? Pessoas que não têm paciência, querem as coisas para ontem. E o pior é que exige de Deus. Eu decreto, eu mando, eu quero agora, Senhor. Fazendo de Deus isso é muito atrevimento, né? É muita ousadia demoníaca, diabólica. Dirigir a Deus com respeito, com submissão, amém? Humilhado, implorando pela sua misericórdia e pela sua graça. Louvado seja o nome do Senhor. Você tem sido impaciente, irmãos? O povo ocidental é impaciente, né? E reclama da fila, reclama disso, daquilo. Ai, meu Deus do céu, que geração mais difícil. Que crente, servo de Deus, misericórdia. Talvez a mulher de Jó fosse assim. Quando ela viu aquele homem perder os bens, os 10 filhos e a saúde, ela não aguentou. Ainda retens a tua fidelidade? Amaldiçoa o teu dedo e te suicida. Mulher, tu és uma louca. Tu és uma louca. Recebemos o bem de Deus, porque também não recebeu o mal. Ele é soberano, Ele é Senhor de nossas vidas. Ele é Senhor da minha vida, da sua vida, da vida da igreja, irmãos. Então saiu de Satanás da presença do Senhor e feriu a Jó de uma chaga maligna, desde a planta do pé até o alto da cabeça. E Jó, tomando um pedaço de telha para raspar com ele as feridas, sentou-se no meio da cinza. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua sinceridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele disse: como falas qualquer doida, assim falas tu. Receberemos o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isso Jó não pecou com seus lábios. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? E o Salvador, né? Sabia que a cruz estava diante de si.
sabia do plano de Deus para a sua vida. Como homem, ele se quebra diante do Pai no Getsemane: Pai, se possível, faça de mim este cálice. Todavia, não se faça como eu quero, e sim como tu queres. E você é impaciente. Com o marido, com a mulher, com os filhos, com os irmãos, com o patrão, com o governo. Meus irmãos, diz Tiago: tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados que sofreram. Ouviste qual foi a paciência de Jó, e viste o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Alegrai-vos na esperança, diz a Bíblia, sede paciente na tribulação, perseverai na oração. Terminando. Agora, depois daquele drama, daquele tempo que passou, chegou a hora de Deus manifestar a sua misericórdia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus, ele não consegue passar muito tempo vendo o filho seu sofrendo. Ele não consegue. O seu coração é tão amoroso, ele é tão misericordioso e bondoso, que ele sabe o limite de cada um de nós, e no momento certo ele chega com a provisão, com a providência. Louvado seja Deus por isso. Eu esperei com paciência do Senhor, ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, disse o salmista. Veja o que diz no Jó 42, verso 10 a 15. O Senhor virou o cativeiro de Jó. Olha que coisa linda. Quando orava pelos seus amigos. Olha que coisa linda, irmãos. E o Senhor acrescentou a Jó outro tanto em dobro a tudo quanto dantes possuía. Então vieram a ele todos os seus irmãos e todas as suas irmãs, e todos quantos dantes o conheceram, e comeram com ele pão em sua casa, e se condoeram dele, e o consolaram de todo o mal que o Senhor lhe havia enviado. E cada um deles lhe deu uma peça de dinheiro, e cada um um pendente de ouro. E assim abençoou o Senhor o último estado de Jó, mais do que o primeiro, porque teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 jumentas. Também teve 7 filhos e 3 filhas, e chamou o nome da primeira Gemima, e o nome da outra Késia. Olha que coisa linda. E o nome da terceira, Querem Apuque. É um bom nome para colocar no filho de vocês, mas assim. E seu pai lhes deu herança entre seus irmãos. Você sabia que Deus é misericordioso? Ele ama, meu querido. A palavra de Deus é misericórdia do Senhor, são a causa de não sermos o quê? Consumidos, porque elas se renovam cada manhã, ela não tem fim. Grande é a fidelidade do Senhor, né? Olha que a palavra de Deus diz: clamou este pobre, e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Vai chegar o tempo da tua vitória, meu irmão. Creia nisso, confie na palavra do Senhor, né? Misericordioso e piedoso é o Senhor, longânimo e grande em benignidade. Deixa eu contar um episódio bem rápido aqui, ler só o texto que fala sobre ele para encerrar a nossa mensagem. E foi o que com Jesus, diz a Bíblia. O pessoal de Gadara, a cidade de Gadara, da região de Gadara, e viram o endemoniado que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo e temer. E os que aquilo tinham visto contaram o que aconteceu ao endemoniado e acerca dos corpos. E começaram a rogar-lhe que saísse do seu território. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não o permitiu, mas disse-lhe: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes com grandes coisas: o Senhor te fez, como teve misericórdia de ti. E ele foi e começou a anunciar em Decápolis com grandes coisas Jesus lhe fizera, e todos se maravilharam. Deus é misericordioso, Senhor. Ele vai ouvir a sua oração, o seu clamor. Ele está vendo o seu sofrimento, a sua dificuldade, como viu a de Jó.
mas já determinou o dia que isso vai parar. Amém? Quem sabe se esse dia não está bem próximo de você? Porque Ele é Senhor. Amém? Ele é misericordioso, Ele é soberano, Ele ouve o clamor do seu povo. Bendito seja o nome de Jesus. Clamou este pobre e o Senhor ouviu e livrou de todas as suas angústias. Louvado seja Deus por isso. Deus te abençoe nesta noite, viu? Que dê graça abundante. Todos nós somos sujeitos a vicissitudes amargas da vida. É preciso ter fé, paciência e submissão à vontade de Deus soberana para as nossas vidas, confiando que Ele é misericordioso e nos socorrerá em momento oportuno. Que Deus abençoe as nossas vidas nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Feche os seus olhos e peça a Deus abençoar a sua vida nesta noite, em nome de Jesus. Oremos, irmãos. Pai amado, louvado seja o teu santo nome, Pai. Graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor fez, por tudo que o Senhor falou aqui aos nossos corações, ó Deus. Que o Senhor possa estar colocando nos nossos corações essas palavras e que possamos, Pai, viver, Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória do teu santo nome, Pai. Continua, Pai, abençoando a tua igreja, abençoando o teu povo, que te clama, que te pede misericórdia, Pai. Sendo com cada um de nós, nos prepara, Senhor, agora para a Santa Ceia, Pai, que o Senhor possa estar abençoando cada filho teu, Pai. É assim que eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus.